Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês, especialmente aqueles que estão nos assistindo nesse momento de modo síncrono, né? Isto é, simultâneo. E bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que acessarem essa palestra pelo YouTube nos horários que lhes forem convenientes. Em primeiro lugar, eu queria dizer do meu encantamento de poder participar desta atividade, desta palestra online, que consegue articular educadores de todo o Brasil. Enquanto o professor Herbert fazia aqui a sua preleção inicial, eu dei uma olhadinha aqui no chat, né, ao lado, e vendo aqui as pessoas se apresentando, professores de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né? Então, que grande alegria a gente ter esse prazer de poder se comunicar com educadores de todo o Brasil. A pandemia, ela nos trouxe muitas dores. Todos vocês que estão nesse momento nos ouvindo, certamente perderam uma pessoa querida, ou mais de uma pessoa querida. E todas as pessoas são queridas, na verdade, por alguém, não é? E todos vocês que estão me assistindo tiveram muitas dores, né, nessa pandemia. Mas ela nos trouxe também uma coisa boa. E essa coisa boa é a possibilidade de nós nos reinventarmos. Então, nós estamos nos reinventando, nós estamos repensando muitas coisas da nossa vida. E uma delas é a gente repensar a educação. Então, todos nós estamos hoje tentando não perder os laços, tentando nos manter em contato uns com os outros e poder continuar educando, mesmo que seja de dentro de casa. Então, que coisa bela que a gente não se entregou à pandemia, mas que a gente está tendo o otimismo e o espírito positivo para enfrentá-la. Todos nós. E aí eu quero também dizer para vocês que é um prazer muito grande atender a um convite da Secretaria de Educação de Sobral, porque ao longo dos últimos 20 anos, essa secretaria ela tem se destacado, tanto aqui regionalmente, como também no plano nacional e internacional, como eu já fiz menção na minha primeira fala, no sentido de promover uma educação pública de qualidade. Coisa que é muito rara no nosso Brasil. O interesse real de promover uma educação pública de qualidade. E em Sobral, essa tem sido uma das diretrizes há muitos anos. E, felizmente, hoje nós temos um secretário de educação que leva a cabo essa proposta, não é? Uma pessoa que tem a competência e que tem a força de vontade necessária para realizar esse desiderato. Então, agradeço enormemente aqui ao professor Herbert, né, por esse convite. Nós já tínhamos tido contatos anteriores e eu sempre tive muita vontade de poder colocar pouco que eu sei, pouco que eu aprendi ao longo da minha trajetória a serviço também desse trabalho. Não é? Ele fez aí uma apresentação minha, não é? E essas apresentações acadêmicas, elas às vezes são um pouco longas, um pouco demoradas, mas para aqueles que me conhecem, e eu pude ver aqui no chat que estou aqui reencontrando muitos ex-alunos, muitos alunos também, muitos colegas educadores, porque os meus ex-alunos hoje são educadores também, nós somos todos colegas, não é? E eu posso dizer para vocês, assim, da grande alegria que é a gente poder fazer essa discussão. Aristóteles considera amigo aquelas pessoas que estão próximas. Através da tecnologia, nós aqui hoje, esse território gigantesco que é o Brasil, nós podemos dirimir as distâncias e podemos nos aproximar uns dos outros utilizando a tela do computador. Então, nós estamos, sim, todos próximos nesse momento. Para Aristóteles também, ser amigo, além de estar próximo, é querer o bem do outro. É querer aquilo que é bom para o outro. E eu fico muito feliz de poder participar da formação de outros educadores. Considero cada um de vocês que está aqui presente como meus amigos, no sentido aristotélico, porque estamos próximos e queremos o bem um dos outros. E não apenas queremos o nosso bem, queremos também o bem das futuras gerações. E por isso nós somos educadores. Não somos educadores apenas porque essa é uma profissão, mas também porque é a missão que nós escolhemos. E aí, eu fazia menção aqui à minha apresentação, e se vocês um dia quiserem lembrar de mim,
e até quando eu tiver já concluído a minha passagem por esse plano, né, até uma coisa que eu vou depois provocar vocês no final sobre isso, mas já respondendo da minha parte, como é que eu gostaria de ser lembrado? Não é? Depois que eu concluir a minha passagem, eu gostaria de ser lembrado como alguém que humildemente procurou trabalhar para que os educandos fossem capazes de pensar e de sentir. Então, a minha missão como educador, sendo psicólogo e tendo me convertido em educador, é a de trabalhar para que nós possamos ter pessoas mais afetivas e mais reflexivas. Para mim, essa é a coisa mais importante hoje da pós-modernidade. É a coisa mais importante que nós podemos viver hoje, podemos construir. Pessoas afetivas e pessoas reflexivas. E digo de antemão que essa é uma tarefa tremendamente árdua, porque toda a sociedade se organiza de maneira a impedir a reflexão, a impedir a construção de pessoas reflexivas e críticas, muitas vezes até criminalizá-las. E a impedir também as pessoas de serem afetivas. Temos toda uma construção social que favorece o individualismo e o solipsismo, ou seja, você com você mesmo. Nós vivemos a geração da selfie. A selfie é você tirar retrato de você mesmo e mandar para o mundo. Esse é o retrato da nossa sociedade, a geração da selfie. Então, ensinar as pessoas a serem reflexivas e a serem afetivas me parece profundamente importante. E foi a essa tarefa que eu dediquei a minha vida, como pessoa, como profissional, psicólogo e professor. Acho muito interessante que num curso voltado para tecnologias, comecemos aqui, no nosso primeiro encontro, discutindo afetividade, discutindo competências socioafetivas. Isso é muito interessante, porque a gente está acostumado a pensar a tecnologia sempre do ponto de vista do hardware, do software, sempre do ponto de vista das coisas. Mas tecnologia vem de tekne. Tekne é uma palavra grega que quer dizer arte. E não existe arte maior do que a arte de produzir e educar as pessoas com afeto. Então, a tecnologia educativa, ela é muito importante. E ela transcende a tecnologia digital, a tecnologia dura. Ela envolve também a tecnologia flexível. E falar de tecnologia flexível é falar do professor. Então, nessa palestra, eu vou dialogar com vocês aqui sobre a felicidade, porque eu considero que esse é algo que deve estar no nosso pensamento, deve estar na nossa rotina, a preocupação com a felicidade hoje. Haja visto que existem grandes possibilidades de nós não podermos alcançar a felicidade se nós muitas vezes não produzirmos algumas mudanças na nossa vida. Então, eu quero falar um pouco sobre felicidade. Talvez alguns de vocês esperassem que eu começasse falando aqui sobre barbárie, não é? Sobre tudo de ruim que o educador enfrenta. Não, eu vou começar pelo que é bom. Eu vou começar pelo lado positivo, pela felicidade e pelo papel do professor na construção da felicidade pública, na felicidade de todos nós. Porque não existe felicidade sozinho. Não existe felicidade solipsista. Não existe felicidade apenas no plano individual. A felicidade só se constrói como um projeto social e coletivo. Ela é um projeto ético. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, as futuras gerações, a também se preocupar com a felicidade. Então, eu começarei discutindo sobre a felicidade. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o professor. Eu não falarei sobre qualquer professor. Falarei sobre o professor que me interessa, que é o professor inesquecível. O que é ser um professor inesquecível? Tenho certeza que muitos de vocês, milhares de vocês que estão nos assistindo em todo o Brasil, são professores inesquecíveis. Que vocês fizeram a diferença na vida de muitas crianças, de muitos adultos, de muitas pessoas. E que essas marcas, as afecções que vocês produziram nessas pessoas, elas serão indeléveis, elas serão fortes o suficiente para permanecer para sempre. Então, falarei do professor, falarei da importância do professor inesquecível na construção de valores, porque é importante hoje, onde quer que nós estejamos, não importando se você é um professor da educação infantil, do ensino fundamental,
da educação média, da educação universitária, da pós-graduação. Não importa a sua formação, se você é matemático, se você é psicólogo, se você é pedagogo, se você é historiador, não importa. Você precisa assumir a importância e a responsabilidade de formar eticamente as pessoas. Então, eu falarei um pouquinho sobre a produção e a construção de valores em uma sociedade em que os valores são, muitas vezes, colocados na periferia das nossas vidas e em que os antivalores, eles são valorizados. E, por último, eu lançarei a vocês alguns desafios para as suas vidas, esperando que essa palestra, de alguma maneira, ela possa influenciar a vida de vocês. A minha paixão de ser educador é porque ela me permite interferir na vida de outras pessoas. Nenhuma outra profissão existente nesse planeta permite, é tão permeável a possibilidade de você interferir na vida de outras pessoas. Um professor pode interferir enormemente na vida de um estudante. Essa interferência, ela pode ser malévola, mas ela pode ser tremendamente benévola. E nós precisamos nos preparar, nos formar, nos capacitar para que nós possamos afetar muito positivamente todos os nossos educandos. Como eu disse, não importando em que área você atue. Porque, segundo Vygotsky, um dos maiores psicólogos que já existiu, o professor, ele influencia o aluno, e ele foi professor também, ele não foi só psicólogo, mas ele foi professor da escola secundária, então ele sabe muito bem que o professor, ele influencia o aluno, mesmo que ele fique de boca fechada, até mesmo pelo seu jeito de olhar, e principalmente pelo seu exemplo, não é? Pelas coisas que ele acredita. Então, gente, a minha palestra hoje vai ser um pouquinho esse diálogo com vocês sobre essas coisas. E para começar, eu vou logo pedir desculpas a cada um de vocês, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir dizer tudo que eu gostaria. É impossível. São mais de 15 anos de estudo, de pesquisa, dedicados ao tema de afetividade e educação. Não tem como eu aqui em 40 minutos, em 50 minutos, eu conseguir colocar todas as coisas que para mim são importantes. Então, de antemão, peço desculpas a vocês se eu não conseguir tocar os temas que vocês gostariam que fossem considerados. Talvez se eu tivesse aqui um ano com a gente conversando pessoalmente, eu pudesse tocar pelo menos 10% deles. Mas como a gente tem aqui uma live, né, de 40, 50 minutos, eu vou me esforçar para encerrar aqui às 16 horas, porque a professora Raquel também precisa falar, não é? Depois de mim, ela também, e é importante, então, assegurar esse espaço também para ela. E aí, então, eu vou procurar ser muito conciso. Então, desde já, apresento as minhas desculpas no sentido de que não poderei falar tudo que eu gostaria de falar aqui para vocês, nem mesmo tudo que eu preparei. Mas, pelo menos, poderei tocar em alguns elementos que eu considero que são importantes e que farão vocês pensarem um pouquinho. Depois, a equipe de organização desse evento lhes passará, não é, as referências que eu vou utilizar aqui nesse trabalho, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pelo menos para 3 dessas referências. São muitas, né, que eu vou abordar aqui, eu citarei alguns autores, tentarei não ser muito monótono com relação a isso, mas eu gostaria de, com relação à palestra específica de hoje, indicar 3 leituras para vocês. 3 leituras e um filme, tá bom? O filme, que é mais rápido, eu gostaria de indicar para vocês o filme L'Amour. É um filme francês, traduzido como Amor. É um filme que se encontra em algumas plataformas de streaming, entre elas o Globoplay tem esse filme. É um filme francês, é a história de um casal de idosos nos últimos momentos de suas vidas. Acho que vale muito a pena ler esse filme e passar uma semana pensando um pouco sobre o que a gente pode aprender com esse filme. Amor. É um filme francês, ok? Vocês podem encontrá-lo e eu posso dar mais detalhes depois e a equipe pode mandar para vocês aí. Um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse livro aqui, né, de um autor grego chamado Epicuro, chamado Cartas sobre a Felicidade. Então, eu farei referência a esse livro aqui algumas vezes na minha fala. Cartas sobre a Felicidade. É um livrinho curtinho que você consegue ler numa tarde, ok? Então, se você tiver a oportunidade de encontrá-lo na internet ou de ler, vale a pena ler esse livro, Cartas sobre a Felicidade. Também gostaria de indicar para vocês uma leitura que eu estou fazendo com meus alunos,
que são as 44 cartas do mundo líquido moderno. É um trabalho do sociólogo polonês, anglo-polonês, né, porque ele nasceu na Polônia, mas viveu a maior parte da vida no Reino Unido, Zygmunt Bauman. E esse livro é pouco conhecido do Bauman. O Bauman tem muitos livros que as pessoas conhecem, mas esse não é dos mais conhecidos dele, né? É um livro que é muito interessante, ele é muito acessível, porque ele foi inicialmente publicado semanalmente, essas cartas, em um jornal de Londres. E depois elas foram compiladas e traduzidas para várias línguas sob a forma de um livro. Então, se vocês tiverem a oportunidade também de ler esse livro em algum momento de suas vidas, ele é muito interessante. Toda quinta-feira à tarde, eu faço uma preleção sobre uma das cartas. Nós já estamos na 39ª, caminhando já para as 44 cartas. Depois eu posso também colocar para vocês aqui o endereço dessa live, que a gente faz toda quinta, às 5h30, em que nós colocamos, fazemos uma preleção sobre esse autor. E por último, esses livros são muito fáceis de ser encontrados aí pela internet e nas livrarias. Esse aqui não é um livro tão fácil de ser encontrado assim, porque é um livro de minha autoria, chamado Afetividade e Transformação Social. Ele é fácil de ser encontrado aqui na editora da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Não é tão fácil de ser encontrado nas livrarias, porque ele já está praticamente esgotado. Mas nas edições UVA, ele é fácil de ser encontrado em Sobral, e eu acredito que eles também façam remessa para o Brasil inteiro. Mas é muito fácil achá-lo na internet. Ele tem versões também online. Bom, então esses 3 livros aí que eu falei para vocês, eu tentei centrar mais a minha palestra em cima desses autores aí. Claro que eu vou fazer menção também aqui a outros autores. Então, já começando aqui a nossa discussão, eu gostaria de colocar para vocês que nós vivemos em uma sociedade em que hoje é muito exigido das pessoas que elas tenham sucesso. Então, os pais, eles já começam a exigir muito dos filhos desde cedo, colocam eles naquilo que eles entendem que é uma boa escola e procuram dotá-los do máximo de competências no sentido de garantir que os seus filhos tenham sucesso. Naturalmente, eu estou falando aqui daquelas pessoas que podem fazer isso, porque muitas pessoas não têm o direito, não é? Nós vivemos em uma das sociedades mais desiguais do mundo, então muitas pessoas não têm o pleno acesso à educação. Mas a verdade é que todos aqueles que têm procuram fazer isso, e os que não têm gostariam, com certeza, de propiciar aos seus filhos um lugar ao sol. Então, a preocupação com o sucesso, ela é uma das coisas mais marcantes na nossa sociedade. E ela é tão marcante que ela faz até com que muitas pessoas sejam capazes de adoecer. Pessoas hoje têm depressão porque elas não conseguem atingir o sucesso que elas esperavam em suas vidas. Muita gente hoje chega aos 50 anos, aos 60 anos, e se deprime porque não conseguiu o sucesso que queria. Por quê? Porque esse sucesso que a sociedade cobra dessas pessoas está relacionado muito a uma posição social, a um status social. Bem, mas será que o sucesso é tão importante assim? Será que o sucesso ele deve ser a razão da nossa vida? Será que o fato de as pessoas conseguirem sucesso faz delas pessoas felizes? Epicuro de Samos, um filósofo que nasceu no ano 341 a.C., mais de 3 séculos antes de Cristo, e faleceu no ano 270 a.C., ele acredita que não. Ele acredita que mais importante do que ter sucesso nessa vida é buscar a felicidade. Então, a felicidade ela deveria estar no centro de nossas vidas. Talvez mais importante do que ter um bom emprego, do que ter um bom carro, do que ter status social, seja buscar ser feliz, buscar construir uma vida feliz. Agora, o que seria construir uma vida feliz? E para Epicuro, é impossível que a gente não envelheça. Envelhecer é uma certeza em nossa vida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos envelhecer. Ninguém pode fazer nada para brecar esse processo. E talvez nem valha a pena, não é? Mas nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos envelhecer de modo natural e buscando ser felizes. E nesse sentido, é muito interessante que a gente conheça algumas reflexões que a filosofia nos legou. E algumas dessas ideias estão em Epicuro. Então, agora eu vou mostrar para vocês 5 trechinhos desse livro que eu apresentei a vocês de Epicuro. E eu quero que vocês pensem um pouquinho
sobre o que vocês vão ler agora em suas telas, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho o pensamento de Epicuro, que a gente não vai, evidentemente, aprofundar enormemente aqui, não é? Mas que vocês vão poder, nesse momento, conhecer um pouquinho melhor, não é? E então refletir um pouco sobre o pensamento de Epicuro. Bom, eu também estou falando para vocês aqui em nome de um grupo de estudos e pesquisas que já tem 12 anos, que é o GEPAR. É o grupo que estuda afetividade e participação. E eu gostaria, então, que vocês conhecessem essa nossa preocupação, que esse grupo, né, procura construir a mudança por um mundo melhor a partir da capacidade de afetar as pessoas. Bem, chegamos aqui à primeira questão que Epicuro nos coloca. Olha que coisa interessante. Ele diz: a filosofia, ou seja, a capacidade de pensar, não é você fazer um curso, não é você ser um estudante de filosofia. A filosofia é o amor ao conhecimento, philein, amor, sofia, sabedoria. A filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram. E para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas por vir. Então a filosofia ela é boa, ela é útil a quem é jovem e a quem é velho. Não é? Ao jovem, porque ele vai poder rejuvenescer a cada instante. Ele nunca vai se dissipar, ele nunca vai se destruir. Ele vai sempre levar consigo as gratas recordações. E ao velho, porque ele sempre poderá também construir alguma coisa. E ele não precisará sentir medo do que virá depois. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade. Repito, é necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos. Ou seja, se formos felizes, tudo temos. E sem ela, sem a felicidade, tudo precisamos fazer para alcançá-la. Então aqui ele nos propõe a preocupação com a felicidade. Então, nós que somos educadores, para mim, o ideal da minha vida, o sentido da nossa existência é buscar a felicidade. E aí ele acrescenta para a gente uma coisa interessante. A sabedoria da felicidade consiste mais no bem viver do que no viver bem. Então, ser feliz não é propriamente viver confortavelmente. Não é obrigatoriamente você ter uma grande casa, uma casa chique, uma casa de piscina, não é? Uma casa respeitável. É muito mais do que viver bem, é você ter o bem viver. Se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e honestamente morrer. Olha, gente, que ideia interessante essa de Epicuro. Para ele, a felicidade não é acumular coisas, mas é a capacidade de viver e morrer honestamente. Se tem algo que eu quero na minha vida, é ter o prazer de viver e morrer honestamente. Que bom seria se no momento em que fechássemos os olhos para esse plano, pudéssemos olhar para trás e pensar que você nunca destruiu o seu semelhante. Que tudo que você fez foi procurar viver e morrer honestamente. Esse é, pelo menos, o pensamento de Epicuro de Samos. Ele acrescenta: acostume-se à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação de sensações. Quando se busca a felicidade, quando se procura ser feliz com o seu semelhante, não se teme a morte. A morte é parte da vida. A morte não é o fim da vida, ela é um momento de transformação. Qualquer que seja a sua crença, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é de uma religião afro, se você é ateu, não importa. Nós sabemos pela ciência que a matéria é indestrutível. Então, a morte ela não põe fim à existência. De algum modo, essa existência se transmuta. Para qualquer que seja a religião, para qualquer que seja a sua ideologia, para qualquer que seja o seu pensamento, nós sabemos que a morte não é um fim. Ela é um trânsito para algo. Para algo está ligado à totalidade. E se nós pudermos produzir a felicidade neste plano, ou nesse modo em que nós vivemos, se a gente quiser utilizar aqui a terminologia de Spinoza, que é um outro autor também importante do século XVII,
Então, nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos apenas viver a vida. E viver a vida, para esses autores, não é acumular coisas. Viver a vida é construir a felicidade, é construir uma vida honesta, é construir uma vida feliz, né, com o nosso semelhante. Para isso, uma das coisas importantes, gente, na nossa vida é a gente pensar sobre as necessidades. Nós somos torpedeados todos os dias por horas em frente à televisão, ao computador, ao celular. As pessoas já acordam ligando o celular e elas são torpedeadas o tempo inteiro por mensagens que lhes influenciam a comprar, comprar, comprar e comprar. A coisa mais importante no mundo em que nós vivemos é a sua capacidade de comprar. Você é julgado pela sua capacidade de comprar. Mas Epicuro nos faz pensar que nem todos os desejos da nossa vida, nem todas as nossas necessidades, elas precisam ser satisfeitas. Nem todas elas são vitais. E por isso ele diz: consideremos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Gente, quantas vezes na nossa vida a gente deseja coisas inúteis? Quantas coisas você comprou nesse ano pela internet que você nem olhou para elas? Quantos eletrodomésticos, até mesmo livros, quantas coisas você adquiriu e que você não utilizou, que você comprou ali por impulso, né? Porque você foi controlado pela mídia. Então, nem todas as nossas necessidades são naturais, muitas delas são inventadas, muitas são artificiais. O que é que nós realmente precisamos para viver? Pense aí, cada um de vocês, o que é que você precisa para viver bem? De tudo que você tem, você precisa de tudo que você tem para viver bem? Tudo que você não tem, você precisa de quê para viver bem? Talvez não precisemos de tantas coisas assim. Então, existem necessidades que não são naturais, que são inúteis. Mesmo entre as naturais, há aquelas que são necessárias e há aquelas que são apenas naturais, mas não são necessárias. Então, nem tudo que existe na natureza nós precisamos. Talvez algumas pessoas precisem mais de algumas coisas do que de outras. Talvez nem todo mundo precise de uma casa tão grande. Talvez nem todo mundo precise de um carro. Talvez nem todo mundo precise daquilo que a comunidade, a sociedade nos diz, nos obriga que você precisa ter para viver. Estão o tempo todo dizendo para a gente que a gente precisa ter uma casa grande, não é, longe de todo mundo, afastado de todos, que a gente precisa ter um bom carro, que a gente precisa ter um excelente computador, um notebook, que a gente precisa ter o celular mais avançado do mercado. Mas será que a gente precisa mesmo de tudo isso? Será que nós precisamos de horas e horas na internet todos os dias? Então, nem tudo que é realmente necessário. E só algumas coisas são fundamentais para a felicidade. Outras existem apenas para o nosso bem-estar e para a nossa vida, não é? E estão aí, muitas vezes, sem ser absolutamente necessário. De que verdadeiramente eu preciso para ser feliz? Essa é uma pergunta que cada um de nós, eu acredito, deva se fazer hoje. Epicuro tem uma proposta para a gente. Ele tem aqui, não é uma receita, cada pessoa deve construir o seu caminho. Mas ele tem uma proposta. Que tal habituar-se às coisas simples? Que tal um modo de vida não luxuoso? Não é? E que, uma vez que esse modo de vida luxuoso, muitas vezes não é nem mesmo conveniente para a saúde do ser humano. Não é como eu coloquei aí. Não é conveniente para a saúde do ser humano. Então, os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Se a gente se acostumar a não precisar de tantas coisas materiais, nos momentos em que houver prosperidade, a gente vai estar bem. E em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, a gente vai ser capaz de aproveitar e de valorizar o pouco que tem. E de ser capaz de enfrentar, não é, os momentos difíceis. Hoje, ser capaz de enfrentar os momentos difíceis é uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender em educação. Chama-se resiliência. Ser capaz de enfrentar a crise. Todo mundo hoje vive uma grande crise. Não é só o Brasil, não é só a América Latina. O mundo inteiro hoje vive uma grande crise. E tudo leva a crer que essa crise, que não é apenas econômica, ela não apenas se manifesta hoje sob a forma de menos empregos, né, de mais desemprego e de empobrecimento das pessoas. Nós, esse ano, estamos mais pobres do que éramos no ano passado, pelo menos de um modo em geral, né? E nós hoje enfrentamos mais problemas do que no ano passado. E é provável que nos próximos anos a crise ela se mantenha
ainda durante um bom tempo. Todos os estudos que eu tenho acompanhado de economia política, eles levam a crer que a crise e o desemprego, e, portanto, também a depressão, o sofrimento das pessoas, deve se prolongar por mais algum tempo. O que vai ser muito bom para pessoas oportunistas que vão aparecer aí como heróis, se propondo, né, resolver o problema da humanidade. Mas se a gente tiver um pouquinho de bom senso, a gente precisa entender que essa crise ela vai permanecer. E aí a gente precisa educar os jovens a saber enfrentar as dificuldades. Muitas das pessoas que estão me assistindo aqui, que têm 20 anos, elas já nasceram em um mundo em que o online passou a ter muita importância, em que assistir um filme não é um problema, porque tem muito serviço de streaming. Ler um livro não é um problema, porque você pode baixar um livro a qualquer momento. Tudo está ao alcance da sua mão. Essas pessoas elas se acostumaram a receber as coisas de modo fácil. Pode ser que no futuro as coisas não sejam mais tão fáceis assim. Então, é muito importante que a gente seja capaz de educar as pessoas para a autonomia, para que elas sejam capazes de se mexer, para que elas possam ser pessoas autônomas e não autômatas, não controladas, mas pessoas capazes de buscar o seu próprio bem. Bom, dito isso, nós vamos agora conversar ainda um pouquinho mais, não é? Sobre essa questão da felicidade. E aí, é muito importante eu dizer para vocês que essas discussões que eu estou colocando aqui de Epicuro é para vocês pensarem. Não é? Eu gosto muito dessas ideias de Epicuro, de valorizar quem nós somos. Não é? Que talvez o ter, né? Nós somos uma sociedade do ter, talvez isso não seja a coisa mais importante em nossa vida. E aí, ainda no plano da felicidade, uma das coisas importantes, né, que vale a pena a gente pensar um pouco hoje, é sobre um conceito que nos é trazido pelo sociólogo Zygmunt Bauman, ao qual eu já fiz referência aqui, chamado mixofobia. Mixo, mistura, fobia, phobos, medo, né? O medo da mistura. Então, nós vivemos hoje em uma sociedade em que nós gostamos de estar com as pessoas que se parecem conosco. Todo mundo gosta de ter amigos que se parecem com você, na forma que você pensa, no seu padrão de vida. Muitas pessoas gastam muito dinheiro para construir uma casa em um bairro de classe média ou de classe alta para ficar perto dos seus e para ficar longe daqueles que são marginalizados, né? Quantas pessoas aqui que estão assistindo essa live bloquearam pessoas nas suas redes sociais porque essas pessoas pensam diferentes do seu pensamento? Muitas pessoas seguramente devem ter feito isso, não é? Bloquear alguém que pensa diferente de você. Será que é bom fazer isso? Será que é bom ficar sempre próximo apenas de quem pensa como a gente? Será que é bom a gente estar apenas próximo das pessoas que são similares a nós? Será que é bom a gente conviver dentro de muros fechados com pessoas do nosso nível social apenas? Cada vez que fazemos isso, nós nos distanciamos de algo importante na história da humanidade, que é a compaixão. A compaixão é um afeto importantíssimo. É a paixão que você sente com o outro. Não é propriamente a paixão pelo outro, mas é a capacidade que você tem de se apaixonar com o outro. Então, hoje, quanto mais a gente se fecha no mundinho de ficar ali preso à internet, né, horas e horas na internet, postando e vendo postagens no Instagram, no Facebook, quanto mais a gente se tranca dentro de nossas casas, não é? Quanto mais a gente não convive com as pessoas, porque a gente quer conviver com os nossos amigos, não é? Pela internet, mandando mensagens. Se alguém toca na campainha da nossa porta, nós já nos assustamos. Se a gente recebe uma ligação e a gente não consegue identificar o número no celular, a gente já se assusta, já fica com medo. O que pode vir ali, se é uma cobrança, se é um crime, o que pode acontecer. Nós vivemos em um mundo de insegurança. E é por isso que Bauman chama essa sociedade uma sociedade líquida. Por quê? Porque nessa sociedade tudo se desmancha. Tudo é líquido, nada é sólido. Especialmente porque o que marca essa sociedade é um afeto baseado na insegurança, no medo. Então, nós vivemos com medo. As mulheres têm medo de sair na rua e serem estupradas.
Os homens têm medo de saírem nas ruas e serem assaltados. As mulheres também. Todo mundo tem medo. Ninguém sabe se vai sair de casa e vai conseguir voltar de novo. Ninguém tem essa certeza hoje em dia. Ninguém sabe se isso poderá acontecer. Então, esse sentimento de medo, ele se exterioriza principalmente no medo que nós temos das outras pessoas. E nós temos medo principalmente do estranho, daquela pessoa que é diferente de nós, daquela pessoa que é de uma outra camada social, ou daquela pessoa que pensa diferente de mim. Se ele pensar diferente de mim, eu já vou rotulá-lo. Ele é fascista, ele é comunista, ele é esquerdista, ele é direitista. Nós não somos capazes de dialogar com as pessoas respeitando as pessoas. Será que é possível discordar do pensamento das pessoas sem destruir as pessoas? Em geral, nós discordamos das pessoas sem argumentar, porque nós não somos capazes de refletir. E é por isso que é importante formar pessoas reflexivas. Porque uma pessoa reflexiva, ela não precisa matar o outro, nem mesmo matar simbolicamente o outro, rotulando esse outro. Ela é capaz de pensar, incorporar aquelas ideias, ela é capaz de analisar aquelas ideias e incorporar aquilo que é bom na sua vida. E aquilo que ela discorda, ela é capaz também de se colocar no sentido de discordar de uma maneira respeitosa. Então, hoje em dia, quanto mais nós nos fechamos nesse mundo, nessa sociedade de similaridade, cada vez que a gente cancela uma pessoa da nossa vida, que a gente deleta uma pessoa porque pensa diferente da gente, nós estamos desaprendendo a negociar sentidos vividos e significados. Cada vez mais nós vamos criando guetos. Nós criticamos os guetos das outras pessoas, mas nós muitas vezes vivemos em guetos. Nós frequentamos os mesmos lugares e procuramos sempre encontrar as mesmas pessoas. E assim, nós desaprendemos de conviver uns com os outros. Nós precisaríamos hoje reaprendermos a conviver. Cidadania nada mais é do que a capacidade de conviver, isto é, de viver com o outro. E para isso, nós precisamos despertar para a importância desse outro e compreender que todo isolamento, seja ele físico ou mental, ele é insuficiente e ele é ineficiente. Ele é insuficiente porque nenhum isolamento que nós possamos construir na nossa vida, não importa o muro que você erga sobre a sua casa, não importa o condomínio, por mais longe que ele seja, por mais fechado, por mais equipamentos de segurança que ele tenha, você sempre vai precisar do outro. O outro vai ser necessário na sua vida. O outro é o que existe melhor na nossa vida. Se você quer guardar algo da minha palestra, guarde isso. O outro é o que existe de melhor na sua vida. Então, quanto mais nós isolamos das outras pessoas, mais ineficientes nós nos tornamos. E esse isolamento, ele é insuficiente porque o medo que nós temos, gente, não é só o medo de ser roubado. Não adianta você se trancar em um condomínio com cerca elétrica, com guarita de segurança, com segurança externa. Você gasta uma fortuna com isso. Blinde um carro. Se você ainda vai ter muitos outros medos. É muito mais fácil você perder o seu emprego do que você ser assaltado. É muito mais fácil você hoje ter o seu salário ameaçado, ter a sua dignidade social, os seus direitos sociais ameaçados, do que talvez você ser assaltado na rua. Embora isso também seja muito fácil, não é? Não existe nenhuma segurança na nossa vida, nem mesmo para as pessoas que a gente ama. Você não tem nenhuma segurança. Você está aqui amando uma pessoa hoje, você não sabe se amanhã você amará e será amado por essa pessoa. Porque a sociedade que nós vivemos, ela é líquida. As pessoas são descartáveis. E você, na mesma semana, pode se apaixonar e se desapaixonar muitas vezes. Muitos jovens hoje, de 17, 18 anos, começam segunda-feira apaixonados por uma pessoa, na quarta se desapaixona e na quinta já se apaixona por outro. E no domingo já se desapaixonou de novo, para na segunda se apaixonar novamente. Então, nós vivemos em uma sociedade em que as relações, elas são deletérias, elas são cada vez mais insustentáveis, porque as relações que nós construímos, elas são descartáveis. E para isso, nós precisamos resgatar alguma coisa na nossa vida. E uma das coisas que a gente precisa resgatar é o princípio biocêntrico. E o que é o princípio biocêntrico? Bio, vida, cêntrico, centro, a vida como centro. Princípio, valor. Então, aprender a valorizar a vida. Talvez mais importante do que qualquer papel moeda, do que qualquer coisa que você tenha,
seja você valorizar a vida, a sua vida, a vida do seu semelhante. Valorizar isso é muito importante hoje. E não é possível valorizar a vida valorizando só a sua vida. Você não pode dizer que você é uma pessoa ética se você só se importa com você e com a sua família. Se você não é capaz de se importar com o seu semelhante. Se você não é capaz de se importar com 60% da população que está, de algum modo, excluído da maior parte dos bens que a nossa sociedade está gerando. Não adianta você dizer que não é racista, não é porque você não maltrata uma pessoa de cor negra ou uma pessoa de cor indígena, de etnia indígena, se você é favorável às desigualdades, se você não se mexe contra as desigualdades. Porque o racismo só existe como uma forma de legitimar a desigualdade, como uma forma de dizer que existe uma camada social que ela é indolente, que ela é preguiçosa, e que essa camada social ela está no lugar que está por culpa dela, e não porque nós temos uma ordem perversa que não permite a todos ter os mesmos direitos. Então, ser racista, né, não ser racista, ou melhor dizendo, não é simplesmente você não maltratar uma pessoa de cor negra, é você se esforçar para que todos aqueles que nascem em condições desiguais, eles possam ter também o seu direito a progredir, o seu direito a crescer. E nós que somos professores aqui, nós trabalhamos especialmente com o estudante, né, que está na periferia, com o estudante da escola pública. Muitos aqui são professores de escola privada também, mas as pessoas também não estão livres, não é? E aí nós precisamos ajudar a construir uma educação em que se resgate a importância da solidariedade. Nós vivemos em uma sociedade do individualismo. Então, a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje como professor é afetar. Mas afetar em que sentido? Sim, gente, é daí que vem a palavra afetividade, da capacidade de afetar e ser afetado. Tudo que eu quero como professor é afetar o meu educando para que ele se preocupe com o seu semelhante, para que ele se preocupe consigo mesmo e com o seu semelhante, para que ele não seja uma pessoa mesquinha, para que ele seja capaz de buscar essa felicidade que eu apresentei para vocês aqui no início da minha fala. E para que ele também lute para que o seu semelhante ele tenha o direito de buscar essa felicidade. Para que ele compreenda que em 500 anos de história desse país, e antes dessa história havia já aqui uma pré-história, porque há 20 mil anos havia gente aqui nessas terras, antes da chegada de portugueses, espanhóis e holandeses, mas mesmo depois da chegada dos europeus, 500 anos depois, nós ainda temos pessoas com direitos negados. E esses direitos, eles não seriam negados se nós não nos omitíssemos, se nós fôssemos pessoas mais presentes, se nós verdadeiramente nos preocupássemos com a vida das pessoas, tanto quanto nós nos preocupamos em adquirir o próximo celular, em adquirir a nossa próxima TV de LED. Então, construir uma educação em que as pessoas se preocupem com o seu semelhante, em que as pessoas se preocupem com a redução de desigualdades, me parece uma das coisas mais importantes em termos de construção de valores hoje em dia. E não é algo que nós possamos nos furtar de fazer. Não é porque eu sou professor de matemática, eu não sou professor de sociologia, ou eu sou professor de química, eu não sou professor de história, que eu não possa formar as pessoas. Sim, nós podemos formar as pessoas independente de qualquer área. E a melhor maneira de nós fazermos isso é nós, professores, evoluirmos. É nós nos tornarmos pessoas melhores, né, mais capacitadas na formação de outras pessoas. Porque se nós, professores, formos também nós, pessoas individualistas, extremamente consumistas, pessoas incapazes de se preocupar com os outros, nós nunca poderemos ensinar um estudante a ser uma pessoa cooperativa e solidária. Lev Seminovich Vygotsky escreveu nos anos 20 que a criança aprende muito mais quando ela é capaz de trabalhar com outras crianças, não é? Que o adulto ele vai muito mais longe quando ele é capaz de trabalhar com outros adultos e crianças. E um cantor, um compositor, certa vez escreveu que sonho que se sonha sonho que se sonha só é só um sonho só. E sonho que se sonha junto, ou seja, com os outros, se torna realidade.
Gente, nada é mais revolucionário, nada é mais difícil na sociedade de hoje do que ensinar as pessoas a serem solidárias, a se indignar com a injustiça, a se preocupar com o sofrimento do outro. E que sofrimento é esse? Esse sofrimento, Bada Savaia, uma pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que eu tive o privilégio de ter como minha orientadora, diz que esse sofrimento ele é ético-político. Ético está relacionado aos valores e político está relacionado aos poderes. Então, o sofrimento de muitas crianças hoje que estão na periferia, que nesse momento, enquanto nós estamos aqui nessa live, estão cheirando cola, não é? Estão estuprando a cada 15 minutos uma menina, não é? Muitas pessoas estão sendo, a cada 15 minutos, estupradas nesse país. Muitas pessoas estão sendo roubadas e assaltadas. Essas pessoas estão na universidade do crime. Elas estão aprendendo a realizar a sua vida pela destruição da vida dos seus semelhantes. Tudo poderia ser diferente se as pessoas tivessem acesso universal a uma educação integral. Todos nós sabemos o que precisa ser feito. Cada criança desse país precisa passar o dia na escola. Não é passar 1 hora nem 2. Ela precisa passar o dia inteiro na escola. É assim que as nações que venceram a pobreza, a indigência, elas fizeram. Elas investiram em educação. As crianças precisam passar o dia na escola. Elas precisam ter boas escolas. Elas precisam estar bem alimentadas e elas precisam ter bons professores. Professores competentes e professores bem remunerados. Não adianta querer cobrar do professor que ele dê aula sem também garantir a esse professor as condições para a sua existência. Então, nós vivemos em um país em que se cobra muito do educador, o tempo inteiro. O tempo inteiro, né, chegam pacotes aí do Ministério da Educação se exigindo do educador. Todo fracasso escolar culpa-se o educador. Quando a gente sabe que os fracassos no Brasil, eles são muito mais resultantes da péssima gestão da educação que historicamente se tem nesse país. Em muitos municípios desse país, a educação, ao invés de ser entregue a um gestor capacitado, qualificado, a uma pessoa que tenha preparo para trabalhar com a educação é entregue nas mãos de um chefe político. A educação é entregue nas mãos de um correligionário político. Muitas vezes a pessoa que nem mesmo é da área de educação. Então, como é que nós podemos construir uma educação de qualidade se as gestões de educação, não é, elas não estão nas mãos de pessoas que são educadores, que valorizam o educador, que sabem da importância do educador? Então, não adianta cobrar do educador sem dar as condições, se em qualquer momento se demite os educadores, não é? Se contrata seus educadores em condições desumanas. Então, é preciso também garantir a esse educador as condições, se não as ideais, pelo menos as adequadas para o seu trabalho. E é preciso formar esse educador. Eu fico muito feliz que vocês, milhares de pessoas, nesse momento estejam fazendo formação. Muitas pessoas, por ocasião da pandemia, estão preocupadas em se formar. Gente, nada é mais importante para uma escola do que garantir a educação permanente, a formação de seus professores, não é? Para que a gente tenha professores mais capacitados, professores qualificados. O que nós precisamos hoje é de um professor afetivo. Mas o que é o professor afetivo? O professor afetivo não é o professor que abraça a criança, não é o professor que bota uma criança no colo, não é o professor que diz bom dia, que sorri. A isso nós chamamos cordialidade. Todos devem ser cordiais. O professor afetivo é o professor que tem competência, ele é capaz de afetar socioafetivamente os seus alunos. Então, nem todo professor ele é capaz de afetar socioafetivamente os seus alunos. E o que eu chamo de afecção socioafetiva? O que é afetar socioafetivamente? É potencializar. Como é que você vai potencializar as pessoas? Nós acabamos de ver que nós vivemos em uma sociedade marcada pela insegurança. Todos nós somos pessoas inseguras. Todos nós nos sentimos impotentes em qualquer espaço de nossa vida. Você é pai? Você acha que você não é capaz como pai. Você é professor? Talvez você todos os dias ache que não é capaz de ser professor. Você é cidadão? Talvez você não acredite na sua capacidade de ser cidadão. Porque o tempo inteiro, os meios de comunicação social, as mídias, elas estão vendendo para nós
alguma coisa para que a gente possa evoluir. Mas a nossa evolução não está em comprar coisas. A nossa evolução está na nossa capacidade de aprender a lidar com o nosso semelhante, de aprender a lidar com o seu educando. Não adianta você ser PhD e não ter nenhuma metodologia de trabalhar em sala de aula. Você nunca vai atingir o seu estudante. Você pode ter o melhor doutorado do mundo, ter estudado em Harvard, em Yale, em Stanford, em qualquer universidade das melhores do mundo, mas se você não tiver desenvolvido uma metodologia que lhe permita chegar ao seu estudante, se você não tiver uma postura empática suficiente para que esse estudante ele olhe nos seus olhos, para que ele confie em você, você não será capaz de educá-lo. Eu trabalho todos os dias para educar o meu estudante como meu semelhante. Eu olho para o meu estudante como meu colega. Ele é um educador. Ele é alguém que vai formar outras pessoas. O meu estudante é digno de respeito. Eu não sou mais importante do que ele. Eu posso ter estudado, eu posso ter doutorado, pós-doutorado, PhD. Isso não me faz mais importante do que ele. Isso me faz mais responsável no sentido de me colocar a seu serviço. Eu não me coloco como uma autoridade. Eu me coloco como alguém que quer ajudar. Eu me coloco como alguém que está servindo. Não existe nada mais importante nessa vida do que ser capaz de servir o outro. Servir é divino. Servir não é desumano. Servir não, a gente não pode se sentir humilhado por servir, não é? A divindade é o primeiro servidor. Deus é o primeiro que serve. Então, servir o semelhante é a coisa mais importante do mundo. Como educador, eu sirvo as outras pessoas. Eu sou a mediação. O professor é a sua mediação. O médico necessita do estetoscópio e do remédio. O professor não precisa. Ele só precisa da sua capacidade. O quanto você tem investido na sua formação? Você terminou a faculdade, é professor? Você tem procurado melhorar a sua formação? Você tem procurado crescer como ser humano? Você tem procurado evoluir como ser humano? Esse é o seu instrumento. Você é a sua ferramenta. Você só é capaz de afetar o outro se você for também uma pessoa evoluída. Preocupe-se com essa evolução e preocupe-se em formar pessoas afetivas. E nesse sentido, o que é formar uma criança com valores? Formar uma criança com valores não é você obrigar a criança a pensar como você. A coisa mais importante que um professor precisa realizar como método, todas as metodologias ativas, eu estudo muito isso, essa temática, né, das metodologias ativas, tenho feito, inclusive, pesquisas fora do Brasil sobre isso, e existem muitas metodologias ativas, mas existe uma coisa que é comum a todas elas. Todas as metodologias ativas, elas trazem um princípio que um pensador que viveu séculos antes de Cristo, né, 500 anos antes de Cristo, ele já fazia. Sócrates. Sócrates trabalhava com a maiêutica. A maiêutica, ela vem do maieuta. O maieuta é o parteiro. A minha avó, ela foi parteira. Uma parteira é uma pessoa que faz alguém vir ao mundo. O professor, ele é um parteiro. Ele não no sentido de fazer uma pessoa vir ao mundo, mas no sentido de fazer um sujeito vir ao mundo, de fazer as ideias virem ao mundo, de fazer os afetos virem ao mundo. Então, construir afetos com as pessoas é fazer as pessoas pensar sobre as questões da vida, é fazer as pessoas se posicionarem política e eticamente com relação à vida. Vejam, quando eu falo se posicionar política e eticamente, não significa que o professor vai ensinar, como muita gente pensa por aí, né, que o professor ele vai doutrinar uma criança ou um adulto. Nenhum professor doutrina, não é? Ainda mais nos dias de hoje que as pessoas elas são suficientemente esclarecidas para saber o que elas querem. O professor, ele é alguém que é um maieuta, ele é alguém que vai fazer você pensar. Ele é alguém que vai fazer você colocar em suspenso os seus dogmas, vai fazer você colocar em suspenso, não é, muitas das coisas que estão ali estabelecidas. Ele colocar em suspenso as suas verdades. Ele é o ente que vai fazer você ser capaz de escutar o outro. Porque se nós nos fecharmos para os outros, se nós não escutarmos as outras pessoas, nós vamos viver a vida toda só com as nossas verdades. Então nós vamos viver a mixofobia. Não é o medo da mistura, o medo de pensar. Nós não precisamos ter medo do outro. Nós precisamos construir os espaços para encontrar esse outro. E por isso que o professor ele não precisa dizer para o aluno em que o aluno deve acreditar.
ao longo de muitos anos como professor da escola básica e ao longo de mais de 15 anos como professor universitário, eu nunca disse para um aluno, você deve ir por aqui ou por acolá. Você deve pensar dessa forma. Você deve pensar igual a mim. Qualquer um dos meus alunos que estão assistindo essa live, que conhece as minhas aulas, né? Eu tenho uma disciplina que eu tenho muito carinho por ela, porque era uma criação, uma proposta minha, e ela foi a primeira a ser ofertada no Brasil, que é a educação e afetividade. E nessa disciplina eu procuro trabalhar com meus alunos no sentido de eles aprenderem a valorizar as outras pessoas e aprenderem a dialogar com os outros. E aprender a cultivar os afetos que nos potencializam, que nos fazem seguir em frente. Porque existem afetos que nos enfraquecem. O ódio, né, que tão fortemente é propagado na sociedade atual, o medo. Nós vivemos em uma sociedade marcada pelo ódio e mais ainda pelo medo. Ele nos enfraquece, eles nos tornam pessoas incapazes de se mexer. Mas o amor, a alegria, a confiança, a compaixão, eles nos ensinam a seguir em frente. Eu gostaria que cada estudante hoje aprendesse a ver o seu semelhante, que o estudante ele fosse capaz de pensar no seu sucesso, mas querer também o sucesso do seu semelhante. Que o estudante ele não pensar só em se dar bem, mas que ele pense também na outra pessoa que está ao seu lado. As pessoas que mais constroem a perversidade, a barbárie na sociedade atual são pessoas que passaram pela escola e pela universidade. Não são pessoas pobres, não são pessoas que não tiveram acesso à educação. O nazismo, a mais estranha forma de barbárie do século XX, não é? Talvez uma das coisas mais odiosas que a humanidade já possa ter construído, não é? Que levou ao fim a vida precoce de mais de 20 milhões de pessoas. O nazismo ele foi perpetrado principalmente por pessoas com estudo. Não é? Eram grandes intelectuais que estudavam diuturnamente para provar suas teses racistas e para provar que era justo se exterminar pessoas de raças inferiores, se exterminar pessoas homossexuais, pessoas portadoras de deficiência, né? Pessoas que tivessem síndrome de Down, fossem deficientes físicas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas de quaisquer outras constituições étnico ou físicas que não satisfizessem aquele padrão. Isso foi uma ciência que foi produzida. A bomba atômica não foi jogada por uma pessoa que não sabe ler e escrever. Por trás dela existem muitos conhecimentos de física, química, matemática e filosofia. Então, a construção de uma sociedade melhor passa por nós professores e passa por formar pessoas éticas, por formar pessoas, como disse Epicuro, que possam viver honestamente durante toda a sua vida. E viver honestamente é um valor para todas as pessoas, mas não é o valor mais importante para muitas pessoas. Quando alguém, todos os dias nós vemos aí alguém metendo a mão no dinheiro público, todos os dias nós assistimos casos de corrupção, todos os dias. E essas pessoas são pessoas que estudaram. E são pessoas que seguramente têm valores e sabem que a honestidade é importante. Mas para elas, viver bem com sua família, ter muito dinheiro, é mais importante do que ser honesto. Nós deveríamos ensinar as pessoas que não existe nada mais importante do que ser honesto. Que não existe nada mais importante do que o outro. E que nada pode valer a pena. Nenhum bem que eu possa ter, ele vai ser mais importante para o legado da minha vida do que as coisas boas que eu construí com as outras pessoas. Então, gente, são muitas coisas que eu poderia tratar com vocês aqui. Eu poderia falar tanto aqui de muitos aspectos relacionados à educação e relacionados à nossa formação. Mas nada é mais importante hoje do que educar as pessoas para a ética, do que educar as pessoas para uma formação ético-política, não é? E assim nós teremos seguramente uma sociedade melhor. Então, gente, eu quero que cada um de vocês pense um pouquinho sobre algumas questões. Eu quero que cada um de vocês pense o que significa cuidar de mim hoje. O que é cuidar de si mesmo? Sabe que cuidar de você é você ir para uma academia, é você fazer Muay Thai, é você fazer Karatê, é você fazer qualquer atividade física, é você correr? Isso é importante seguramente para o seu bem-estar físico. Mas será que é só isso, cuidar de você? O que é cuidar de você hoje? O que é fazer de você uma pessoa melhor? Fazer de você uma pessoa menos tosca? A gente entra nas redes sociais, dá uma tristeza. A quantidade de produção não é de ignorância que existe nas redes sociais, de agressividade, de truculência, de senso comum,
de pouco conhecimento. Como é que eu posso cuidar de mim no sentido de eu ir além, no sentido de eu me tornar uma pessoa mais autônoma? Além disso, qual o lugar que as pessoas ocupam na minha vida? Que lugar eu dou para as outras pessoas na minha vida? Será que as outras pessoas elas são só um meio para eu conseguir a minha satisfação individual? Ou será que as outras pessoas elas são importantes na minha vida? Será que eu sou capaz de muitas vezes renunciar para que o outro também tenha as suas necessidades satisfeitas? Será que eu sou capaz de trabalhar com as outras pessoas? Ou será que eu estou o tempo todo usando as pessoas, não é, aqui a meu bel prazer? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que vale a pena viver entre muros e grades? Será que vale a pena viver fechado? Será que vale a pena viver indo só para os mesmos espaços? Será que vale a pena viver só dentro da minha escola, dentro da universidade, não fazer nenhuma atividade social, nenhuma atividade de extensão, nenhuma atividade em que eu possa criar a possibilidade de encontrar esse outro, sobretudo esse outro que sofre ético-politicamente, esse outro que sofre porque lhe foi negado algum direito? Quais são as consequências de conviver só com as pessoas que pensam igual a gente? Será que vale a pena cancelar as pessoas? Será que vale a pena deletar as pessoas? No passado, a coisa mais difícil que havia era desfazer uma relação. Você precisava se encontrar com uma pessoa e passar horas e horas explicando para aquela pessoa por que é que aquela pessoa não ia mais fazer parte da sua vida, ou pelo menos não ia mais ter a importância afetiva que ela tem. Hoje, a coisa mais fácil que existe é desfazer uma relação. Basta apertar um botão chamado delete. Basta deletar ou clicar em um ícone chamado bloquear. E as pessoas estão o tempo inteiro bloqueando as pessoas em suas vidas. As pessoas estão o tempo inteiro, hoje, com a mais nova moda, cancelar. Então, hoje, em qualquer lugar, as pessoas estão cancelando as pessoas. Não existe nada mais desumano do que cancelar. Cancelar é desprezar. Então, desprezar as pessoas. Então, como é que a gente está produzindo a nossa vida? Nós estamos produzindo uma vida ético-política baseada em relações dialógicas, ou nós estamos produzindo a mixofobia, o individualismo, o egocentrismo, não é? Um mundo fechado em que só cabem aquelas pessoas que pensam como a gente ou que são da nossa classe, da nossa condição social. E por último, eu queria que vocês pensassem em uma questão. Você quer uma questão para você levar para a sua vida dessa palestra? Então leve essa aqui. Né? Quando a minha experiência neste plano tiver sido concluída, como eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim? Como é que você quer que as pessoas se lembrem de você? Um dia, esse modo de existir, ele deixará de acontecer. Você certamente existirá de uma outra forma, mas esse modo de existir, com essa constituição que você tem, ele vai passar. E como é que você gostaria de ser lembrado? Você que está aí em Rondônia, você que está em Santa Catarina, você que está no Paraná, no Acre, você que está me ouvindo aí na Irauçuba, em Itapajé, em Fortaleza, em Sobral, em qualquer lugar do Brasil, como é que você gostaria de ser lembrado? Gente, eu tenho tanta coisa para conversar com vocês, infelizmente, em um bate-papo tão rápido assim, não dá para conversar tanto. Mas eu vou ficar aqui à disposição, depois da fala da professora Raquel, para dialogar com vocês sobre o que vocês quiserem. Sabendo que eu não terei resposta para todas as perguntas que vocês tiverem. Só vocês podem encontrar essa resposta. Mas eu posso, naturalmente, ajudá-los a pensar um pouco sobre tudo isso. Quero agradecer mais uma vez por terem me ouvido até esse momento e dizer para vocês da grande honra que é conversar com cada um de vocês nesse momento. Perfeito. Muito obrigado, professora Raquel. Eu vou falando aqui com vocês e vou também já projetando alguma coisa aqui, porque eu acho que isso vai ajudar a compreender. Naturalmente, o nosso tempo aqui já está bastante avançado, e aí eu vou procurar ser mais rápido aqui nessas considerações. Enquanto eu vou falando aí, vocês podem dar uma lida nesse caso aí, rapidinho, que eu acho que ele tem muito a ver com a pergunta que foi feita aqui. Me pediram aqui os e-mails. Não dá para responder tudo, gente, porque passa muito rápido, não é? São milhares de pessoas interagindo, não deu nem para anotar o nome das pessoas, infelizmente, me desculpem, mas são tantas pessoas interagindo que se torna difícil anotar as perguntas e mesmo o nome dos autores das perguntas, né? E nem mesmo todas as perguntas. Eu apenas coloquei algumas. Me pediram aqui os e-mails. Os slides eles vão estar disponíveis depois nesse link aí que tem na bio, né? Não tinha mandado ainda, porque não tinha pensado nem mesmo em colocar slides, resolvi assim de última hora
porque achei que talvez fosse interessante. Alguém perguntou sobre a questão da tecnologia e das desigualdades, a questão da falta de acesso dos alunos. Alguém falou de autoconhecimento, não é? Falaram da linguagem digital sobrepujar as outras linguagens, da sociedade informacional e afetividade. Como é que fica isso numa sociedade marcada pela internet, não é? A questão do professor afetivo com aula online, como é que isso é possível? Surgiu muito aí uma história de direita e esquerda, não sei se eu entendi bem, mas também vou comentar um pouco sobre isso. E a afetividade da educação infantil, que a professora Raquel já fez menção, e nos outros níveis, né? E a BNCC. Bom, então, muito rapidamente, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse caso aí, que é um dos casos de um experimento utilizado por um grupo que também estuda afetividade na Universidade de Campinas. Então, tem vários casos, eu peguei só um aqui, para que vocês entendam o que eu estou me referindo quando falo na formação de valores. Então, João, que é um nome fictício, né, é um garotinho de 6 anos que gosta muito de pipas. Então, nós estamos aqui já na educação infantil, já passando aqui, né, para o Fundamental 1. Então, João é um garotinho de 6 anos que gosta muito de pipas. Ele as confecciona muito bem e tem muita habilidade para soltar estas pipas. Na escola de João, haveria um concurso para escolher a pipa mais bonita e o vencedor ganharia um grande prêmio. Ele quis muito participar. Então, o João, que adora pipa, ele quis participar do concurso da escola dele de quem faria a melhor pipa. No dia do concurso, lá estava João fazendo sua pipa. Quando se aproximou dele, um garotinho de sua idade, também de 6 anos, e disse, desesperado, porque a pipa desse garotinho estava rasgada. Esse menino também estava participando do concurso, e então ele pediu ao João que ele emprestasse um pedaço de papel. Então, o João ama pipa, tem 6 anos, está participando de um concurso da pipa mais bonita, tem prêmio, e tem um coleguinha dele que a pipa dele foi rasgada. Alguém passou em cima correndo e rasgou a pipa dele. E ele foi pedir um pedacinho de papel para o João. João olha bem para a pipa do menino e nota que ela é muito bonita também, e que ele pode até ganhar o concurso. João queria tanto ganhar o concurso. Gente, na visão de vocês, o que vocês gostariam que o João fizesse? Vocês gostariam que o João não ajudasse o garotinho e apenas fizesse sua pipa e ganhasse o concurso, ou que o João ajudasse o garotinho e aí ele corre o risco de perder o concurso? Coloquem aí no chat a posição de vocês, o que vocês gostariam, tá certo? Que o João fizesse. O que vocês gostariam? Não é o que vocês acham que mais acontece, não. É o que vocês gostariam. Aqui dentro nós temos a questão dos valores, né? Então aqui nós temos um caso em que é trabalhado numa pesquisa, você pergunta à criança para você ver que tipo de valores essa criança trabalha. Eu posso dizer a vocês que nas escolas particulares a resposta é muito diferente das escolas públicas, tá certo, gente? E dependendo da condição social, essa resposta também é bastante diferente. Mas aqui, para mim, o mais importante não é tanto a resposta, e sim a capacidade que você tem de discutir com uma pessoa que tem resposta diferente da sua. Ou seja, eu particularmente aqui, eu também gostaria que o João fizesse uma saída aqui, tá certo? O professor afetivo e trabalhar a ética na escola não é você dizer o que o João deveria fazer, mas é você fazer o João ser capaz de refletir, de enxergar a situação e ver as várias possibilidades disso. Razão pela qual a afetividade na educação infantil é fundamental. Theodor Adorno, que é um pensador de Frankfurt, na Alemanha, ele escreveu que a educação infantil é a etapa mais importante da formação. E que o professor da educação infantil ele é importantíssimo, porque esse é o momento mais importante de formar os valores de uma pessoa. Agora, formar esses valores não é a gente impor o pensamento da gente. E com isso eu respondo a pergunta direita e esquerda. Gente, para mim, isso é absolutamente irrelevante. Me desculpem aí se alguém se chatear com isso. Sei que hoje o Brasil se encontra dividido e em todo canto as pessoas estão gritando direita e esquerda. Mas eu acho até uma coisa que não cabe muito na educação. Eu acho que seria muito ruim um país que só tivesse direita, não é? E acho que seria muito ruim um país que só tivesse esquerda. Eu acho que seria muito ruim qualquer lugar em que as pessoas só têm uma posição. Direita e esquerda são posições da economia política, tá certo? E, de certo modo, as duas têm sua importância. A grande questão não é se você é de direita ou esquerda. A grande questão é se você é de direita e é capaz de escutar uma pessoa de esquerda. A grande questão é se você é de esquerda e é capaz de escutar uma pessoa de direita.
não é? Então, a questão dos valores aqui, como eu disse, é a maiêutica. Não é você impor valores. Não é um professor ficar dizendo para a criança o que é o certo e o que é o errado. Isso é deontologia. Isso não é ética. Existem outros espaços da vida que já se faz isso. A família faz isso o tempo inteiro, dizendo para a criança o que é o certo e o que é o errado. A igreja o tempo inteiro diz o que é o certo e o que é o errado. A educação não é o lugar de dizer o que é o certo e o que é o errado. É o lugar de fazer as pessoas aprenderem o que é o certo. Então, eu preferia fazer o João pensar qual a melhor saída para ele, ao invés de dizer o que é o certo e o que é o errado. Não é? Muitas pessoas achavam que estavam fazendo o certo quando cometiam muitas barbáries. Não, e hoje nós sabemos que não estavam. A história já as negou. E muitas barbáries continuam a ser cometidas no dia de hoje por gente que passou pela escola. Né? Mas certamente por pessoas incapazes de refletir, por pessoas que têm apenas um posicionamento e uma única verdade. Nós não precisamos de pessoas com uma única verdade. Nós precisamos de pessoas que tenham convicções, mas que sejam capazes de dialogar. Não é? As mulheres, elas são violentadas o tempo inteiro no nosso país. 20% de todas as mulheres desse país já sofreram violência. Será que esses homens que violentam as mulheres não passaram pela escola? Né? Então, nós precisamos de homens que sejam capazes de pensar também nos direitos das mulheres e não apenas nos seus próprios direitos. As crianças, né, que são violentadas o tempo inteiro, nós temos casos absurdos aí acontecendo. Então, nós precisamos também pensar em adultos que sejam capazes de enxergar o valor da criança, de compreender o direito à dignidade por parte da criança. E precisamos também que as pessoas sejam capazes, sejam elas de direita ou de esquerda, de enxergar que muitos direitos são negados, que as desigualdades estão aí. E elas estavam antes da pandemia, não é? Motivo pelo qual hoje nem todas as pessoas têm acesso, não é, aos equipamentos tecnológicos. A internet veio desde 1995. Eu uso internet desde 1995. Mas os governos, eles não foram capazes de, nesse período todo, não é, de 30 anos, eles não foram capazes de dotar as pessoas do direito de usar a internet. Ainda hoje, nem todas as pessoas têm o acesso à internet. Né? A internet só interessa na medida em que ela veicula produtos de consumo. A internet ela não é utilizada como deveria para a produção da subjetividade, para a produção de liberdade. Não é? A internet é utilizada como forma de aumentar o consumo de mercadorias o tempo inteiro. Não é? E o controle sobre as pessoas. Não é? Mas os meios de comunicação e a internet eles não têm sido capazes de mexer nas desigualdades. Eles não têm sido suficientemente utilizados para diminuir as desigualdades. Não é? Então, não é que não seja importante o uso da tecnologia. Claro que é importante. A pergunta sobre não devemos usar a tecnologia ou devemos usar a tecnologia é retórica. À medida que a tecnologia é uma realidade hoje, ela é importantíssima de ser usada. A grande questão é a quem está servindo a tecnologia. E como é que nós podemos usar a tecnologia não para controlar, mas para fazer as pessoas pensar. Isso é algo importante. E como é que as pessoas podem ter acesso à tecnologia? Então, o uso da tecnologia ele é fundamental nos dias de hoje. Nós precisamos refletir sobre isso de uma maneira racional. E aí alguém me perguntou, será que o mundo online vai sobrepujar o mundo offline? Será que as novas linguagens tecnológicas vão sobrepujar as antigas linguagens? Será muito ruim se isso acontecer. A tendência é as pessoas ficarem a maior parte do tempo conectadas na internet. E existe hoje um pensamento de que, compartilhado por muitos autores, de que o mundo offline vai desaparecer. Porque praticamente nós vamos estar o tempo inteiro ligados na internet. Então, muitas coisas não são possíveis apenas na internet. Então, a internet, as redes e os mecanismos virtuais, eles são fundamentais. Eu utilizo todos os dias as minhas pesquisas, não é, ferramentas virtuais. Sem elas, eu não poderia fazer pesquisa. Mas eu não poderia educar apenas pela internet. Nós não podemos educar sem a relação física. O ato pedagógico, ele necessita de uma relação também física. Então, a construção de mediações adequadas entre o físico e o informacional são fundamentais. O professor ele pode afetar pela internet? Sim, ele pode. Porque o professor afeta na medida em que ele tem capacidade de interferir, na medida em que ele tem capacidade de lhe fazer refletir. E isso ele pode fazer tanto na internet quanto no mundo físico. Mas não de uma maneira exclusiva. Não é? A grande questão, acho que os gregos colocaram muito bem, é o caminho do meio, é saber trabalhar em todos os níveis. Então, usar os meios informacionais e usar os meios também reais. Não é? Então, isso é bastante importante. Então, a gente precisa saber que resposta nós queremos, que ser humano nós queremos construir. Não é? E aí, cada pessoa deve pensar sobre isso, mas nós não vamos impor esse pensamento para as outras pessoas. Nós vamos ser capazes de dialogar com elas. E se elas quiserem ir por outro caminho, elas têm todo o direito de fazer isso.
Então, a gente precisa de uma educação voltada para a autonomia e a emancipação, e capaz de produzir pensamento crítico, afetividade e transformação. Essa é a educação que eu procuro construir nas minhas aulas. É isso que eu procuro ensinar dentro da universidade, as pessoas a olhar nos olhos das outras pessoas, a se abraçarem, a construírem juntos. Mas elas precisam aprender também que elas não estão sozinhas no mundo. Elas precisam entender que existem também pessoas que têm os seus direitos bloqueados e que faz parte da vida nós construirmos soluções conjuntas. Não existem soluções individuais para problemas globais. Problemas sociais requerem soluções coletivas. O importante hoje, como professor, que eu sinto a necessidade de incentivar a solidariedade, a pesquisa e o autoaprendizado dos alunos. Eles aprenderem a trabalhar de modo criativo, prazeroso e amoroso, e se tornarem educadores diferenciados, mas sempre juntando ação, reflexão e afecção. Alguém pediu o meu e-mail, ele está disposto aí na tela, e se alguém quiser contato pelas redes sociais, está aí também o meu Instagram.